Hoje nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Mas afinal de contas, o que significa reformar? Por que ela foi chamada de reforma? Sendo que toda vez que a gente pensa em reforma, a gente pensa em construção e tudo mais. Então vamos pro dicionário para descobrir qual o significado de reformar. Reformar significa reconstituir a antiga forma de, reconstruir, dar melhor forma a, corrigir, tornar melhor, aperfeiçoar, renovar, reafirmar a exatidão de, corroborar. Com o significado da palavra, a gente começa a ter um vislumbre do porquê é chamado assim. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós encontramos nas páginas e nos textos contidos daquele livro os primeiros passos da igreja cristã na terra. E após a festa de Pentecostes, onde aconteceu o grande dia de Pentecostes, que é lembrado até hoje, a igreja começou a se expandir, porque até então, só a gente lembrar da ordem de Jesus, que era: não saiam de Jerusalém até descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e a igreja começa a se expandir para todos os cantos da terra. Só que aí é iniciada uma perseguição contra os cristãos. Até o ano 64 depois de Cristo, essa perseguição era realizada apenas pelos judeus que tinham aquele sentimento de zelo. Não queriam que esses cristãos que estavam deturpando as leis e os costumes deles continuassem propagando o que para eles era uma heresia, uma mentira. Eles queriam manter as tradições e os costumes judeus que eles foram ensinados a crer. Aí sim, a partir do ano 64 depois de Cristo até o ano 313, a perseguição muda e passa a ser feita pelos romanos. Só que nenhuma dessas perseguições, nem quando eram feitas pelos judeus ou pelos romanos, apagava o fogo da igreja, e a igreja continuava a se expandir com graça e autoridade. Até mais ou menos o ano 300, a igreja crescia muito saudável. Claro, fugindo de perseguições, claro, combatendo heresias, mas mesmo assim os evangelhos eram seguidos. Em 313, o imperador de Roma, Constantino, para de perseguir os cristãos, e depois ela acaba sendo a religião do império. O lado bom de Constantino ter essa postura é que a perseguição tinha acabado. Os cristãos não precisavam mais se preocupar com alguém que iria matá-los por causa da crença. Mas aí a igreja começou a decair. Muitos historiadores dizem uma frase que acaba sendo uma verdade triste, que a igreja começou a debandar quando ela se misturou com Roma. Depois que o cristianismo se tornou a religião de um império, as coisas foram acontecendo e foram sendo mudadas por conveniência e não por estudo da palavra. Então foram séculos e séculos de heresias, de pessoas vindo com filosofias erradas, pensamentos errados, adaptando pensamentos de antigas religiões pagãs, tanto do próprio império como de outros impérios anteriores ao Império Romano, e foram atuchando aquilo, e começou uma paganização na igreja cristã. Até que chegamos no século XVI. O Papa era Leão X, e ele foi o responsável a começar a construir a Basílica de São Pedro, a tão famosa Basílica de São Pedro. Só que a igreja não tinha recursos suficientes para bancar a construção de uma obra tão grandiosa. Foram criadas então as indulgências papais. E o que eram essas indulgências? Uma pessoa ela só poderia ser salva e ter o perdão dos seus pecados mediante um documento assinado pelo Papa, uma carta assinada pelo Papa. E aí sim, ela poderia ir pro céu. Dependendo da quantia que você desse, isso determinava o quanto de tempo você teria de perdão. Se fosse um valor menor, você tem um tempo X de perdão de pecados. Se você desse muito dinheiro, você tinha um lugar no céu e a sua eternidade estava garantida. E o valor arrecadado com essas indulgências era aplicado na construção da basílica. A partir daí, nós começamos a perceber que a igreja perdeu a sua forma de vez. É considerado o início da Reforma Protestante no século XVI, mas existem o que nós chamamos de pré-reformadores, como por exemplo, John Wycliffe, que nasceu em 1328. Ele era um sacerdote e professor da Universidade de Oxford. Ele atacou as irregularidades do clero, as superstições, como por exemplo, relíquias, objetos sagrados e essas coisas, bem como a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Quando os católicos participavam da ceia da Eucaristia, quando eles estavam ali tomando vinho e com a hóstia se tornava literalmente o corpo de Cristo e o vinho se tornava literalmente o sangue de Cristo. Ele bateu contra o purgatório, o celibato clerical e as pretensões papais. Os seus seguidores eram conhecidos como lorlardos e tinham a Bíblia como norma de fé, a qual todos deveriam ter acesso e poder estudá-la. Em 1369, nasce John Huss, outro homem considerado pré-reformador. Ele era sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia, e ele foi influenciado pelos escritos de Wycliffe. Definia a igreja como uma vida semelhante a de Cristo e não pelos sacramentos. Dizia que todos os eleitos eram membros da igreja e que o seu cabeça é Cristo e não o Papa.
ele insistia na autoridade suprema das escrituras. Ele se ocupou em criticar duramente os escândalos de inúmeros clérigos e chegou a afirmar que ninguém é representante de Cristo se não imitar os seus costumes. Os seus seguidores ficaram conhecidos como os irmãos boêmios e eles foram muito perseguidos. John Wycliffe acabou excomungado da igreja e John Hus foi queimado vivo em 1415. O cenário social, político e econômico daquele momento teve com certeza um grande papel no início da reforma, como por exemplo a influência do Renascimento que estava acontecendo. Existiam grandes pensadores, grandes artistas, grandes filósofos nascendo do Renascimento e isso estava mostrando para o povo que eles poderiam pensar por si só, numa época em que era a igreja que determinava aquilo que era certo, aquilo que era errado e ninguém podia questioná-la. Uma coisa que acabou ajudando também era o abuso e a imoralidade do clero, das pessoas envolvidas com a igreja que possuíam grandes cargos, como por exemplo a venda das indulgências que nós falamos até aqui, a venda de cargos e a venda de objetos religiosos, relíquias religiosas. Por exemplo, lasca de madeira que fez parte da cruz de Jesus, pedaço da roupa de Maria, sem contar a invenção da prensa na Alemanha por Gutenberg. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia, ou seja, o povo ia começar a ter mais acesso à palavra de Deus e isso não ia mais ser um monopólio da igreja. Então um personagem muito importante da reforma aparece na Alemanha, Martinho Lutero. Em uma das suas oportunidades de estudar a Bíblia, ele se deparou com Romanos 1,17, que dizia, parafraseando um texto de Abacuque, que o justo viveria pela fé. Ou seja, a salvação viria única e exclusivamente pela fé. E em 31 de outubro de 1517, Lutero vai até as portas da igreja de Wittenberg e prende as suas 95 teses sobre a igreja católica. Naquele período era comum as pessoas pregarem nas portas de igrejas como grandes murais assuntos que essas pessoas gostariam de discutir e conversar com os membros da igreja. O ato em si de Lutero não foi algo rebelatório, ai meu Deus, vamos mudar e vamos fazer uma outra religião. Não, ele prendeu as suas teses nas portas da igreja para que fosse discutido, para que ele pudesse ter a oportunidade de conversar com os membros do clero e chegar a um consenso. Mas até então a motivação de Lutero não era romper com a igreja, ele queria apenas discutir e conversar. Esse dia acaba marcando para os historiadores o início da reforma protestante. Lutero até então não odiava o Papa, ele não queria romper com a igreja, a gente precisa ter isso muito claro. A intenção de Lutero aqui era mostrar o abuso do uso das indulgências para angariar fundos. E ele era contra também a venda de cargos pela igreja. A reforma então começa a tomar corpo e começa a tomar toda a Europa. Em 1521, Lutero é chamado a participar de um concílio onde foi intimado a revogar tudo que ele publicou nas suas 95 teses. Ele não nega e ele diz àquelas pessoas que se eles provassem biblicamente que ele estava errado, ele negaria. Caso contrário, não. Por causa disso, ele acaba sendo excomungado da igreja. Depois da excomungação, Lutero se torna um radical contra o Papa, acreditando que ele era o grande adversário da fé cristã, dizendo que ele não andava segundo as causas do evangelho, mas sim pelos interesses carnais e individuais da instituição da igreja. Começa, obviamente, uma perseguição contra Lutero, e ele se esconde. E nesse período em que ele está escondido, ele traduz a Bíblia para o alemão. Em 1534, o rei Henrique VIII rompe com a igreja católica, porque ele gostaria de se casar mais uma vez e teve o seu pedido negado pelo Papa. Ele precisava de um filho homem para sucedê-lo quando ele morresse, coisa que ele não tinha com a sua primeira esposa. Depois da negação do Papa, ele rompe com a igreja e cria o anglicanismo. Em 1536, João Calvino, o criador do calvinismo, escreve as Institutas da religião cristã. Em 1541, Calvino começa a pregação do ensino que até hoje é conhecido como teologia reformada, em Genebra, na Suíça. Claro que a igreja católica não ia deixar aquilo barato e entra com a contra-reforma. No Concílio de Trento, eles começam a definir algumas coisas para bater aquilo que os reformadores acreditavam, como por exemplo, negaram a ideia luterana de justificação pela fé. Afirmavam que o ser humano era capaz sim de se redimir através das boas obras. Reafirmaram a existência do purgatório e a necessidade de oração e pagamento de indulgências para a redução do tempo de alguém ali. Reafirmaram a crença da transubstanciação e a importância de todos os sacramentos. Acreditavam na autoridade da escritura sim, mas igualavam os dogmas e doutrinas da igreja às escrituras. A tradição católica estaria no mesmo nível da palavra de Deus. Foi criada também a Companhia de Jesus, com Inácio de Loyola, também conhecido como jesuítas, que pregavam a obediência total às doutrinas da igreja, e eles faziam isso de uma forma bem delicada, sem nenhuma agressão. Só que não, era fio de espada sim. Se a gente for parar para prestar atenção, nós percebemos que foram esses jesuítas que vieram no Brasil nos primeiros anos do descobrimento e começaram a catequizar os índios. Em 1500
1560 surgem os puritanos na Inglaterra, tornando a ideia de voltarmos à simplicidade das escrituras. Em 1562, após um massacre de protestantes, são iniciadas várias guerras de religião. Em 1572, ocorre um massacre conhecido como a Noite de São Bartolomeu. 3.000 protestantes são brutalmente assassinados. Em 1598, a guerra termina com o Edito de Nantes, na França, que acabou concedendo liberdade de culto aos huguenotes, outro grupo protestante. De 1618 a 1648, acontece a Guerra dos 30 Anos, uma guerra entre católicos e protestantes na Inglaterra. Em 1865, Luís XIV revoga esse edito na França e expulsa do país todos os protestantes. Em 1689, é feita uma ata de tolerância na Inglaterra, fim das perseguições antipuritanas. Em 1691, é feita a Constituição de Massachusetts, uma tolerância imposta de Londres a todas as suas colônias. Em 1738, aparecem na história John e Charles Wesley, os criadores da Igreja Metodista e responsáveis por levar um dos maiores avivamentos da história da Inglaterra. Em 1787, Luís XVI faz um edito de tolerância, que restitui a situação civil dos protestantes, e a liberdade religiosa será estabelecida pela Constituição americana. E em 1906, na Rua Azusa, em Toronto, acontece o início do movimento pentecostal no mundo. E hoje, em pleno 2017, 500 anos depois que Lutero pregou as suas teses nas portas de Wittenberg, será que nós precisamos de uma nova reforma? Eu sei que esse vídeo até aqui foi muito com cara de aula de história, e eu queria que ele ficasse com essa cara mesmo, porque um dos nossos maiores pecados é que nós não conhecemos a nossa história, e nós não damos importância aos que vieram antes de nós. A história da igreja foi constituída desde o começo pelo sangue dos mártires que se deram por amor a Jesus, e muitas vezes nós não valorizamos isso e não damos a menor importância e vivemos um evangelho raso e superficial. A gente precisa lembrar deles, e principalmente do próprio Jesus, que foi o primeiro a derramar o seu sangue. Após ele, muitas outras pessoas derramaram o seu sangue também por amor a Jesus. E se a gente quisesse resumir todas as ideias dos reformadores, de Lutero, de Calvino, de tantos outros que não ia dar tempo de eu falar com vocês aqui, nós podemos resumir em 5 pontos que são conhecidos até hoje no original em latim, que são sola scriptura, solo Cristo, sola gratia, sola fides, soli Deo gloria. Sola escritura significa só a escritura. Será que nos nossos dias só as escrituras são manual de fé para todo cristão? Ou será que a gente fica muito mais fiado em profecias, em revelações e em visões que muitas vezes não vêm da parte de Deus e são completamente contraditórias àquilo que ele mesmo permitiu que fosse documentado nas escrituras? Será que nós não estamos colocando como base esse tipo de coisa e esquecendo e nos afastando da verdade das escrituras? Vivendo em uma sociedade em que uma visão, uma profecia, uma palavra é muito mais importante do que o estudo da palavra? Eu não estou dizendo que profecia é errado, que profecia é pecado. Deus realmente tem o poder de nos dar os dons de profecia, de palavras de conhecimento, de sabedoria. Só que muitas vezes são palavras, são profecias contraditórias. E eu não sei se você sabe, mas Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus nunca mudou e não mudará. Solo Cristo significa só Cristo. Será que só Cristo tem sido o único mediador entre nós e Deus? Jesus já disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Talvez você não tenha uma imagem de Maria na sua casa e não se porte a Maria como uma intercessora, como corredentora com Cristo, mas muitas vezes nós acabamos permitindo que homens, pastores, bispos, apóstolos se coloquem entre nós e Deus, como se eles fossem nossos intermediadores. Somente Cristo é intermediador. Você tem acesso a Deus devido ao sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém mais se sacrificaria por você. Apenas Jesus se sacrificou por você. E nós precisamos valorizar esse sacrifício e entender que ninguém pode se enfiar no meio do nosso relacionamento com Deus. Sola gratia significa só a graça. Somente a graça salva. Não é por dinheiro, não é por boas obras, não é por nada que você faça. Porque já foi escrito, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça que foi dada por Cristo na cruz. E somente pela graça. Lógico que quando a gente é salvo, quando nós encontramos a graça, isso transborda no nosso exterior e as boas obras são consequência disso. Mas as boas obras não são a causa de sermos salvos, mas sim a graça que foi nos dada através de Jesus. Sola fides significa só a fé. Como o texto que Lutero estudou, o justo viverá pela fé.
fé. Através da fé, nós podemos acreditar que Jesus veio até a terra, morreu e disponibilizou para todos a graça. Pela fé em Deus, não pela fé em pessoas, não pela fé em coisas, não pela fé comprada ou adquirida, mas sim pela fé em Deus. E por último, só lhe deu glória, que significa só a Deus a glória. Não há papas, não há apóstolos, não há pastores, não há líderes, não há bispos, não há mim, não há você. Somente a Deus a glória. Nós precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos estudar o nosso passado, as pessoas que vieram antes de nós, tanto os reformadores como os apóstolos, e voltarmos à essência do evangelho. Um evangelho que não é místico, um evangelho que não é esotérico, um Espírito Santo que não é qualquer coisa, um Espírito Santo que não é um vidente, um adivinho, mas sim o nosso Consolador, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos entender que os dons do Espírito estão aí disponíveis junto com o próprio Espírito Santo para nós servirmos os nossos irmãos e para que através dos prodígios, das maravilhas, pessoas possam conhecer a Cristo e não meu nome e não seu nome. Os dons, as curas, as profecias não são para fazer o seu nome ficar conhecido na terra ou para você se tornar estrela pop gospel maior, mas sim para fazer com que pessoas sejam salvas e para que elas possam ver Jesus nesses atos e nessas obras. A gente precisa limpar essa coisa estranha, essa libertinagem, esse antropocentrismo que entrou dentro da igreja com o passar dos anos. Os reformadores vieram, limparam, arrumaram muitas coisas, mas nós, a nossa geração, precisa continuar a limpar e tirar essas coisas. Muitas vezes a gente fala que a gente tá arrumando, que a gente tá lutando contra a religiosidade, contra a hipocrisia, mas a gente tá só mudando a cara da hipocrisia e mudando a cara da religiosidade, tirando o terno da religiosidade, tirando as saias compridas e colocando numa roupa legal, cool, descolada, num Jesus hippie. E a gente tem que perceber que essa não é a essência do evangelho. E se nós começarmos a rever e estudar, principalmente o livro de Atos, como eu falei aqui no começo, nós vamos perceber que nós estamos muito longe do ideal que Cristo pensou para a igreja. Nós precisamos de uma nova reforma, urgente, porque Cristo está às portas. Se você por algum acaso se diz cristão e tem alguma dúvida de que Jesus está voltando, meu amigo, é só você ligar o noticiário, é só você entrar no Twitter e olhar os Trend Topics para você ver como as coisas estão feias e como as coisas estão acontecendo rápido, como o tempo tá passando rápido, como as coisas estão acontecendo, como o mundo tá numa tensão louca de quando vai começar uma terceira guerra mundial. Não é nem se, é quando, porque a tensão tá muito grande. Aquela coisa de quem atirar primeiro começa. E você ainda tem alguma dúvida? Nós precisamos nos colocar na brecha mais uma vez, assim como Lutero se colocou. Mesmo que aconteçam perseguições, Jesus nunca prometeu para nós uma vida sem problemas, uma vida tranquila, mas ele disse que nós teríamos aflições sim, mas que nós podíamos ter bom ânimo, porque ele já havia vencido o mundo. Então nós precisamos tomar a coragem e ir contra a maré. E contra a maré que tá dentro da igreja. Foi-se o tempo em que lutar contra a maré era lutar contra o mundo. Hoje, lutar contra a maré é lutar contra as filosofias erradas que foram entuchadas dentro da igreja para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja ter jovem, para fazer a igreja conquistar pessoas, sendo que só o evangelho já conquista as pessoas. Jesus não tinha nada demais, Jesus não tinha estrutura, Jesus não tinha um palco bacana, Jesus não usava roupa legal, Jesus simplesmente era a encarnação do amor e ele vivia aquilo que pregava. O discurso de Jesus não era fácil, o discurso de Jesus não era legalzinho, não era adaptado, era um discurso duro, um discurso confrontador, e mesmo assim as pessoas se aproximavam até ele. Então por que a gente tem que ficar adocicando o evangelho? Por que a gente tem que ficar colocando uma carinha bonitinha, uma roupinha descolada no evangelho? Sendo que as pessoas já estão sedentas por Deus muito antes de qualquer coisa de estilo e de moda, e elas estão desesperadas para conhecerem o evangelho genuíno que a gente está deturpando tanto com o passar dos anos. E eu espero que hoje, nesse dia em que nós estamos comemorando 500 anos daquela ação de Lutero, você possa se lembrar e se inspirar nesses homens, e não só de Lutero pra frente, porque muitos homens antes de Lutero, como eu mostrei aqui, dois de vários, já tinham começado a se levantar contra as heresias que a igreja estava pregando, contra as coisas que a igreja foi atuchando dentro dela, que não eram verdade, que eram heresias, que eram coisas de outras religiões, de outras coisas. Muitos homens já se levantaram antes de Lutero, muitos homens se levantaram depois de Lutero, e nós precisamos estar dispostos a trazer à tona de volta a essência do evangelho, sem misticismo, sem mantras, sem nada disso que a gente está vendo, mas sim com a essência de Cristo e com a graça que foi derramada através da cruz do Calvário para todos nós. E está disponível aí para quem quiser. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu já quero dar um aviso que amanhã não vai ter vídeo, porque como tá tendo esse vídeo comemorativo aqui no canal no dia 31, amanhã, que é quarta-feira, dia 1º,
não vamos ter vídeo aqui, porque o vídeo da semana já foi feito, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo todos os links das pesquisas que eu fiz, tantos vídeos que eu assisti, tantos textos que eu li, tantos artigos, tudo eu vou deixar aqui embaixo pra vocês pesquisarem mais a fundo, porque o vídeo já ficou grande pra caramba, mas mesmo assim eu não ia conseguir falar tudo ponto por ponto do que foi a reforma. A reforma tem muita coisa pra gente contar. Vou deixar os links aqui embaixo pra vocês lerem e se interessem, gente, se interessem de verdade a conhecer a história. Não vamos repetir os erros dos líderes romanos que começaram a entrar na igreja, começaram a colocar várias ideias erradas ali. Vamos nos impor, vamos resistir, vamos pregar o evangelho genuíno de Cristo. Eu vou deixar linkado aqui do lado 2 vídeos pra vocês que talvez você possa gostar. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha, eu acho digno esse tema ser espalhado pra maior quantidade de pessoas, não pra que tenha mais visualização ou pro canal ser conhecido, mas porque nós precisamos aprender mais sobre essa história e nós precisamos cada vez mais conhecer a nossa própria história. Deixa o seu curtir aqui embaixo caso você tenha gostado e comenta alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar ou alguma coisa que você sabe sobre a reforma protestante aqui embaixo pra gente conversar e trocar conhecimento. Semana que vem estamos de volta pra mais um vídeo. Beijo grande no coração de vocês, Deus abençoe, tchau!